Olá, professora, tudo bem? Hoje o grupo composto por Tiago Corsino, Igor Adriel, Eliasar Belisário e Theo Baldê vai falar um pouco sobre as aplicações de alguns assuntos que não deram tempo de ser abordados em salas, mas serão abordados agora no trabalho. E aí, eu, Tiago Corsino, vou começar a falar sobre o primeiro tema, que seria máximos e mínimos, o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, o que é esse método? Os multiplicadores de Lagrange é um método utilizado em problemas de otimização para encontrar os máximos e mínimos de uma função quando se há uma restrição. Então, na sala, né, a gente estudou o teorema lá da Hessiana e tudo mais para encontrar os máximos e mínimos de uma função. Mas aí a gente pode se deparar na nossa vida profissional com alguma questão que não seja tão simples assim, que a gente precise calcular dado uma restrição. Máximos e mínimos, calcular máximos e mínimos de uma função dada uma restrição. E é o caso desse exemplo aqui. Então a gente tem a nossa função f de x e y igual a x quadrado mais y ao quadrado, e a gente quer calcular os máximos e mínimos dessa função dada essa restrição aqui, que x mais y tem que ser igual a 4. Então, eh, a gente tem aqui a nossa função f de x e y igual a x quadrado mais y ao quadrado, que é um parabolóide. E a gente tem aqui a nossa equação do plano, x mais y igual a 4. E aí a gente pode ver aqui que eles vão ter uma interseção. E essa interseção está justamente representada nessa segunda imagem aqui. Você vê que tem uma parábola aqui entre esses dois. Então, se eu quiser descobrir esse ponto B aqui dá para ver melhor. Esse ponto B aqui, as coordenadas desse ponto B, que é o mínimo local dessa função, considerando, né, esse plano aqui, essa interseção. Então, os métodos dos multiplicadores de Lagrange vai nos possibilitar descobrir quem é esse ponto. E aí, vamos partir para um exemplo prático, para uma pergunta que os alunos sempre gostam de fazer. Para que serve isso na minha vida? Então, imagine aí que você é um engenheiro de produção e entrou numa fábrica de refrigerantes, e esses refrigerantes estão começando agora a serem fabricados, e aí você precisa desenvolver um recipiente, né, uma lata, normalmente que tem nesses refrigerantes. E aí essa lata de refrigerante, ela tem um volume fixo. E aí a sua tarefa é o quê? É minimizar a área da superfície. Porque, obviamente, que o custo de produção dessa lata, ela está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional à área da superfície da lata. Então, se eu fizer uma área da superfície menor, mas mantendo o mesmo volume, eu vou conseguir minimizar o meu custo e eu vou conseguir lucrar mais, que é esse o intuito da empresa. Então, nós temos a função área, que é a função área, né, a área da superfície dessa lata, que é o quê? Que é 2πr ao quadrado, que se refere à área dessas duas circunferências aqui, da circunferência da base e do topo da lata, por isso que tem esse 2, mais 2πrh, que é justamente a área lateral desse cilindro aqui. E aí a gente tem a nossa função restrição, que é a πr ao quadrado, h, igual a v, que é justamente o volume. A gente tem esse πr ao quadrado vezes h, é justamente o volume do cilindro, e ele tem que ser um valor fixo. Por isso que eu coloquei esse v aqui, valor fixo. E aí, qual que vai ser a chave para a gente resolver esse problema? Vai ser o seguinte: o vetor gradiente da nossa função, ele é igual ao vetor gradiente da nossa restrição vezes um escalar, que é justamente o escalar lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Então, o que é que acontece? A gente pode tirar daqui que o vetor gradiente da nossa restrição, ele é paralelo ao vetor gradiente da nossa função. E aí a gente pode achar estranho, né? Mas como é que isso aqui é uma função? Isso aqui, na verdade, é uma equação. Você está certo, realmente, isso aqui é uma equação. Mas aí, para a gente transformar para a função, o que é que a gente faz? A gente basicamente iguala a equação a zero. Então, joga esse v para o outro lado, ou subtrai v dos dois lados, e a gente encontra que πr ao quadrado vezes h menos v é igual a zero, e esse primeiro membro da equação vai ser a nossa função restrição. Então, nossa função restrição g de RH vai ser igual a πr ao quadrado h menos v. E aí, agora que a gente tem a nossa função área, a nossa função restrição, basta aplicarmos essa relação aqui.
Então, o vetor gradiente de A, nesse caso aqui, a primeira coordenada quem vai ser? Vai ser a derivada de A em relação a R. Então, temos aqui a derivada de A em relação a R, no primeiro membro dessa equação. E aí, a gente vai igualar com a derivada em relação a R, a derivada de G em relação a R, que é justamente essa aqui, vezes o nosso lambda. Então, como a gente sabe, né? Para dois vetores serem iguais, suas coordenadas devem ser iguais. Então, a gente iguala as coordenadas. E o raciocínio é semelhante aqui. A gente deriva A em relação a H, encontramos 2πr, e deriva G em relação a H, encontramos quem? O πr ao quadrado. Então, encontramos essas duas relações. Com isso, a gente é capaz de chegar numa solução. Então, pegando a nossa equação, temos que 2πr é igual a lambda vezes πr ao quadrado. E aí, a gente isolando o lambda para descobrir quem é esse escalar, a gente encontra que lambda é igual a 2 sobre r. E aí, a gente substitui lá na nossa outra equação. E a gente chega aqui 4πr mais 2πh é igual a 4πh. Então, temos um pH aqui do lado do primeiro membro. E aqui também temos um pH no segundo membro. Então, a gente subtrai. A gente encontra 4πr é igual a 2πh. E a gente encontra uma relação entre H e R. H, que é a altura do nosso cilindro, e R, que é o raio da base. Então, a gente pode chegar a uma conclusão. Seguindo com os tópicos da apresentação, eu vou falar agora sobre o teorema de Weierstrass. Então, o que é que esse teorema diz? Se uma função f é contínua em um intervalo fechado e limitado, AB, então existem números x1 e x2 em AB, tais que f de x1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de x2 para todo x pertencente a esse intervalo. Então, o que acontece? O f de x1 é o mínimo absoluto e o f de x2 é o máximo absoluto dessa função nesse dado intervalo. E pode ser que a gente vê aqui nessa imagem. Então, a gente tem a imagem aqui desse gráfico, que está recortado somente nesse intervalo AB, e a gente percebe que o f de x1 é o menor valor que essa função assume dentro desse intervalo, assim como o f de x2 é o maior valor que essa função assume nesse intervalo. Então, é interessante a gente frisar aqui as condições para que esse teorema seja aplicado. Então, a primeira condição é que a função deve ser contínua no intervalo, no caso do nosso exemplo, é o intervalo AB, e também que o domínio tem que ser um intervalo fechado. E aí, para que serve isso? Imagine que você é um engenheiro aeronáutico e está tentando monitorar a velocidade do avião que você está projetando. E aí, após as medições feitas pela equipe, na hora de um voo de teste, vocês conseguem modelar a velocidade desse avião numa função. A gente tem para essa aqui, que é a f de t igual a 9t ao cubo mais 86t mais 54. E aí, a gente vê que essa função atende aos nossos requisitos. Então, é uma função contínua. Então, como é uma função polinomial, ela vai ser contínua. E também, o domínio tem que ser um intervalo fechado. Então, o voo ele não foi infinito. Ele não começou no tempo menos 5, que não faz sentido, e também não vai para o tempo mais infinito. Então, o voo ele teve um certo tempo. Então, caracteriza que o quê? Que o intervalo é fechado e é limitado. Então, é basicamente isso. E aqui a gente poderia aplicar o teorema e concluir que vai existir uma velocidade máxima e uma velocidade mínima nesse caso. Bem-vindo, professor. Estamos iniciando a nossa apresentação a respeito das aplicações dos temas que não foram possíveis serem abordados em sala de aula. E, para iniciar, eu me chamo Theo Baldei e vou estar apresentando as aplicações de divergente rotacional. Mas o que é esse divergente rotacional? O divergente ele é usado para, de maneira quantitativa, expressar a expansão e contração do campo vetorial em torno de um dado ponto. Ele é uma operação escalar, certo? Enquanto rotacional é usado para medir a tendência, né, da rotação em um campo vetorial. E esse, por outro lado, é dado por uma operação vetorial. Bem, seguindo.
o que é que seria, na prática, esse divergente? O divergente nós temos como aplicação palpável da realidade a lei de Gauss, que vai relacionar justamente a função do campo elétrico sendo multiplicado pelo nosso operador del. Ele vai entregar a nossa quantidade de carga dividido por uma constante. Em resumo, vai dar a quantidade de carga que tem num dado ponto, certo? Esse resultado dessa divergência vai apontar se a carga é positiva ou se a carga é negativa, como a gente pode ver na carga ao lado. Se ela der um divergente, se as linhas estão saindo do ponto, quer dizer que é uma zona de divergente negativo, isso é, um ponto de divergência positivo, isso é, que as linhas estão saindo. Mas se é um lugar de carga negativa, quer dizer que as linhas estão entrando. Consequentemente, que nós temos um divergente negativo, que elas estão convergindo. Um exemplo prático é que se um campo elétrico em uma partícula é dado por essa função, né, o campo elétrico de x igual a 4x nessa direção x, e o campo y igual a 2y na direção y, divergente calculado somando as derivadas, como a gente vê no operador, certo? E o seu resultado, calculando rapidamente, a gente vai ver que o derivado parcial em relação a x do campo é x vai ser 4 e o do y vai ser 2. 4 mais 2, a gente vai ver que ele possui uma carga positiva e que ela tem um valor de 6. 6 dividido pela nossa constante, que vai dar a quantidade da carga. Agora, se tratando do rotacional, a gente pode ver a aplicação da lei de Faraday para a indução, onde nós vamos ter um cálculo vetorial com o campo elétrico, certo? Em que ele vai ser dado pelo negativo da derivada do campo magnético pela derivada parcial, claramente, em relação ao tempo. Isso pode ser visto como um campo magnético B que está mudando. Por exemplo, o íon que ele gira, como no exemplo ao lado, fica girando, certo? Ele tende a induzir, né, um campo elétrico que faz a mesma coisa, que gira igualmente, ou possamos dizer assim, que tem um rotacional. Essa força giratória, normalmente a gente chama de campo elétrico, que é o que faz, que empurra os elétrons no fio, geralmente gera a nossa corrente elétrica. Um exemplo prático aqui, considerando um campo magnético B, que varia no tempo e no espaço, dada por tal função, determine o rotacional do campo elétrico. Após uns breves cálculos, nós vamos obter que o rotacional do nosso campo elétrico induzido é o operador del produto vetorial com o nosso campo elétrico vai ser igual a 2x do seno de t na direção j. Mas o que é que isso pode entregar de resultado para nós? Bem, a conclusão que nós tiramos disso é que o campo elétrico induzido possui uma tendência de rotacionar, uma tendência de rotação na direção paralela ao eixo y. Essa magnitude e o sentido dessa rotação depende da posição, como a gente viu aqui que ela está 2 vezes o x, então quer dizer que estamos em função de x aqui, e que, portanto, além de estar em função do tempo, nós teremos que quando o x for positivo e o seno for positivo, o campo elétrico vai tender a girar num sentido xz, certo? E quando o seno for negativo, a rotação se inverte, certo? Vai indicar o sentido, então se está positivo é num lado, se for negativo é no outro. E irei apresentar polinômios de Taylor, né? Os polinômios de primeira e segunda ordem de Taylor, que basicamente tem como objetivo transformar funções complexas em expressões mais simples e gerenciáveis, né? Usadas em muitas áreas de engenharia e ciência. Basicamente, as funções reais muitas vezes são complexas demais para trabalharmos diretamente.
seja em física, economia ou engenharia. Precisamos de formas mais simples para realizar análise, prever comportamentos ou resolver equações. E aí que entra o uso de aproximações. Os polinômios de Taylor são uma ferramenta poderosa para isso. Com isso a gente tem uma noção do quão a importância dos polinômios, né? Basicamente a gente vai começar com a primeira ordem, onde o polinômio de primeira ordem, ele é uma forma mais simples dos dois polinômios que foram feitas. Ele representa uma reta tangente à curva no ponto de interesse, simples e eficaz para estimativas rápidas. Então, na prática, ele é usado para analisar sistemas físicos, como pequenos movimentos em mecânica, ou em economia para entender os impactos de pequenas variações em modelos. Com isso, nós temos uma noção do quão importante é a primeira ordem, né? Sendo uma coisa mais simples e mais fácil do que a segunda. Já na segunda ordem, é uma aproximação quadrática, algo mais complexo, onde ela consegue ser bem mais precisa do que a primeira e ela também levamos em conta a curva da função. Essa aproximação é muito útil, por exemplo, em otimização, onde precisamos entender máximos e mínimos e em métodos numéricos, como a simulação de sistemas dinâmicos. Com isso, nós temos uma noção, né, da diferença delas. A primeira ordem é uma coisa mais simples, direta, enquanto a segunda é algo mais complexo. Onde na primeira nós trabalhamos com a reta tangente, que encontra um ponto. Já na segunda, ela já começa a ter uma diferença e começa a dar umas curvas e consegue ser mais precisa, onde certos pontos de curva e consegue entender também os máximos e mínimos daquela função. Com isso, chegando bem mais próximo do que o do resultado real, né? Com isso, infelizmente não consegui ajeitar no slide muito bem o cálculo, então ficou bem ruim de se entender, mas é algo que lá no, na parte escrita tem lá. Fiz um comparativo, né? Onde basicamente a precisão, a complexidade e a interpretação, né? Onde basicamente a primeira é boa, é uma coisa mais não é tão precisa, e ela, enquanto a segunda ela é bem mais simples. Não, e é bem mais simples, além de ser uma reta tangente. Já a segunda é melhor e ela considera curvatura durante isso. Também, mas o problema é que ela requer duas derivadas, onde além disso também ela tem uma requer duas derivadas, além disso também tem a parábola ajustada. Também temos o termo de erro, basicamente a precisão. A segunda ordem é mais precisa, pois considera a curvatura. A primeira ordem é mais simples, exige apenas a primeira derivada. A primeira ordem apresenta uma reta, enquanto a segunda uma parábola. Para que esses polinômios existam, a função precisa ser diferenciável até a ordem correspondente. Com isso, a gente pode ver também um exemplo do polinômio na prática, onde ela pode ser aplicada em física, presente em ópticas, mecânicas quânticas e análise de circuitos elétricos. Na engenharia, essenciais de modelos de controle, simulação computacional e análise estrutural. Na economia, utilizar modelos e distribuição e a probabilidade complexas. Com isso, nós estamos à conclusão, né? Onde é uma coisa que pode simplificar a função e assim nós temos uma noção melhor. Temos uma margem de erro, obviamente, mas com isso conseguimos chegar no resultado esperado. Bom, meu nome é Igor e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando a respeito de integrais de linhas. E as integrais de linhas, elas são um tipo diferente de integral, pois elas são usadas quando nós queremos somar algo ao longo de um caminho de uma curva. Certo? Por exemplo, a gente utiliza muito elas para cálculo de calor, trabalho ou fluxo de algum fluido. E, diferentemente das integrais tradicionais, onde nós costumamos integrar em relação a uma reta ou uma região plana, onde a gente calcula a área, na integral de linha a gente faz isso ao longo da trajetória. Pode ser a curva no plano no R2 ou no espaço R3. Por exemplo, imagine que você, de forma mais intuitiva, né? Você está subindo uma trilha da montanha, a integral de linha ela seria responsável por calcular
o trabalho que você está exercendo ao subir aquilo, levando em conta que o caminho inteiro e não só o ponto que seria inicial e o ponto final. Ou seja, ela calcula o trabalho que você realiza durante todo o caminho, e não só o ponto inicial e o ponto final. E a gente tem alguns tipos de integral de linha, no caso. Dentre eles, tem dois tipos principais. Que seria a integral de linha de uma função escalar, que ela mede a acumulação de uma grandeza ao longo de um caminho, né? No caso, como o próprio nome sugere, é de algo escalar, ou seja, não é vetorial. E a gente também tem a integral de linha de um campo vetorial. Ele mede um trabalho feito por um campo de força ao longo de uma curva. Como você pode ver aqui na equação, a gente tem que a integral do vetor, e a gente tem duas variáveis, no caso, nessa função, e é basicamente integral de um vetor. E dentre essas integrais de linha, a gente tem diversas aplicações na engenharia. As principais seriam na engenharia elétrica, onde a gente pode ver diversas utilidades para calcular no estudo de campos elétricos. Por exemplo, nós usamos a integral de linha para calcular o trabalho necessário para mover uma carga elétrica ao longo de um trajeto em um campo elétrico. Também na engenharia mecânica, onde a gente utiliza da integral com análise de forças ao longo de trajetórias curvas, como no movimento de pistões ou de braços mecânicos. A integral de linha ela calcula o trabalho realizado por uma força variável. Nesse caso, basicamente, para calcular o trabalho realizado por pistões, que já que é um movimento curvo, nós utilizamos das integrais de linhas e integrais vetoriais. E desde já é isso, certo? As integrais de linhas elas são ferramentas poderosas na modelagem de fenômenos contínuos ao longo de trajetórias como trabalho, energia, fluxo e movimento. São indispensáveis para engenheiros, para o engenheiro interpretar e prever o comportamento de sistemas físicos com precisão. E obrigado.